O milionário salva a atendente negra de um ataque de asma e descobre segredo inesperado. Lucas, o jovem milionário, atravessava as ruas movimentadas da metrópole, onde se encontravam os arranha-céus brilhantes e as sombras de uma população esquecida. Ele vivia no topo de um mundo opulento, cercado por luxo e privilégios. Mas naquele dia, algo inesperado chamou sua atenção. Passando por uma lanchonete simples, viu uma multidão em volta de uma atendente com o rosto angustiado. Era Ana, uma mulher negra, seus olhos cheios de pânico enquanto lutava para respirar. Um grito ecoou. Ela está tendo um ataque de asma! O coração de Lucas disparou. Sem pensar duas vezes, ele se aproximou da cena. A pressa e o desespero tomaram conta de seu corpo, como o impulso que o puxou em direção a Ana. Ele tinha formação em primeiros socorros e sabia que precisava agir rápido. Com mão firme, abriu o frasco de broncodilatador que estava próximo e ajudou Ana a inalar o medicamento. A transformação foi quase instantânea. O rosto dela, antes vermelho e desesperado, voltou a ter uma cor saudável. Ela olhou para ele, uma mistura de gratidão e surpresa em seus olhos. Enquanto Ana recuperava a respiração, e uma conexão indescritível estabeleceu-se entre os dois. A atmosfera pulsava com eletricidade, mas logo a realidade os separou. Ana, com um sorriso tímido, começou a contar sobre sua vida. Ter uma família para sustentar, trabalhos exaustivos e sonhos que pareciam cada vez mais distantes. Lucas ouviu cada palavra, um nó na garganta. Como podia existir uma diferença tão enorme entre suas vidas? Ele, um herdeiro da riqueza, ela lutando para não afundar na pobreza. A conversa fluiu e twists inesperados surgiram. Ana revelou que era filha de um ex-parceiro de negócios de seu pai, um homem envolvido em traições que deixaram cicatrizes na vida de Lucas. O prazer da descoberta se misturou com a amargura do passado. O que antes parecia ser um simples encontro, agora estava tingido de uma sombra que eles não podiam ignorar. Ao mesmo tempo em que a atração crescia, o medo e a desconfiança também dançavam ao seu redor. Mas não era só isso. Ana tinha um namorado possessivo, um homem que não via com bons olhos a nova amizade. Lucas percebeu os olhares de reprovação e a tensão crescente. O ambiente se tornava um campo de batalha. Ele queria entender a dor dela, mas a pressão da vida de Ana era um peso que ele não podia carregar. O que fariam agora? Enquanto Lucas se preparava para visitá-la novamente, um homem misterioso se aproximou. Ele tinha uma expressão sombria e entregou um envelope a Lucas. Cuidado com o que você deseja. Ana está mais entrelaçada à sua vida do que você pensa. O coração de Lucas disparou. O que poderia ser tão devastador? Agora, entre o desejo de se aproximar e os segredos que poderiam destruí-los, ele estava à beira de uma escolha. O que Lucas faria com essa informação? O amor e a traição flutuavam no ar denso de incerteza, deixando o leitor ansioso por mais. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas ficou paralisado. O envelope pesava em suas mãos, parecia queimar. A mensagem escrita, embora simples, trouxe à tona uma série de perguntas e medos que ele não estava preparado para lidar. Olhou ao redor em busca do homem que lhe entregou o aviso. Mas ele havia desaparecido na multidão apressada. O que Ana poderia ter a ver com sua vida? E quem era esse estranho? O coração de Lucas disparou. Atração, desejo, tudo isso parecia insignificante agora. Ele precisava se afastar,
colocar a cabeça no lugar. Com as mãos trêmulas, decidiu que precisava ir atrás dela. Porém, algo dentro dele hesitava. E se a verdade fosse pior do que imaginava? Enquanto andava pelas ruas movimentadas, sua mente fervilhava. O rosto angustiado de Ana não saía de seus pensamentos. Ele precisava vê-la. Precisava perceber se ela era mesmo a chave para um passado que ele acreditava enterrado. Ao chegar à lanchonete, a atmosfera estava diferente. Um clima pesado tomava conta do espaço. As mesas estavam mais vazias. Ana estava lá, mas algo estava errado. Seu olhar estava perdido, distante. Foi um estranho olhar bem à sua frente, como se ela estivesse tentando processar algo devastador. "Oi", Lucas disse, tentando soar casual, mesmo com o coração na boca. "Como você está se sentindo?" Ela levantou os olhos. Mas hoje não é um bom dia. Havia uma fragilidade em sua voz que ressoava profundamente nele. Algo a incomodava. Eu tenho algo para te contar." A hesitação de Ana não passava despercebida. Lucas sabia que aquele momento tinha que ser especial, mas o clima o forçava a ter cuidado. "Lucas, tem coisas sobre minha família que você precisa saber." Ela olhou em volta em busca de privacidade. Os murmúrios ao redor aumentaram, e uma tensão parecia girar no ar. Foi quando uma figura alta e robusta entrou pela porta, o namorado possessivo de Ana. Ele trajava uma expressão de raiva, olhos fixos nela. "O que você está fazendo aqui, Ana?" Sua voz era um estrondo, e a lanchonete parou para observá-los. "É só uma conversa, amor." Ana tentou explicar, mas o homem não. Teve paciência. Ele avançou, os músculos tensos como um predador prestes a atacar. "Se afaste dela." Lucas sentiu o sangue ferver nas veias. Ela não é um objeto que você pode controlar. Mas o namorado de Ana não queria escutar. A tensão aumentou e a multidão começou a murmurar, trocando olhares nervosos. Balanços das cabeças, sussurros. Ele é aquele milionário, o herdeiro. E então, como um soco no estômago, o inesperado aconteceu. O namorado, com um movimento rápido, puxou algo de seu bolso. Um pequeno objeto metálico brilhava sob a luz. "Você queria saber mais sobre seu pai, Lucas?" Ele se virou para Ana. "Pois bem, talvez esse seja o momento de você descobrir a verdade." Ele arremessou o objeto no chão e, em um piscar de olhos, uma explosão de fumaça tomou conta da lanchonete. Gritos e pânico se espalharam. Lucas sentiu que o tempo parou. As pessoas corriam, buscando a saída, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Ele olhou para Ana, que estava paralisada, e sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? O que ele iria descobrir sobre seu pai? E no meio da confusão, uma verdade devastadora pairava no ar. Havia mais segredos entre eles do que jamais poderiam imaginar. O caos tomou conta da lanchonete. As pessoas corriam, buscando as saídas enquanto a fumaça densa envolvia tudo ao redor. Lucas sentiu seu coração disparar. Ele olhou para Ana, que estava paralisada, assustada, com os olhos arregalados. O namorado agressivo dela havia desaparecido na névoa. O que ele tinha arremessado? O que significava? Lucas não pensou duas vezes. Ele se lançou em direção a Ana, puxando-a para longe da confusão. "Vamos! Você precisa sair daqui!" Sua voz era um comando, e em meio ao pânico, ele encontrou um pouco de firmeza, que precisava. Ana hesitou, mas depois o seguiu. Eles saíram pela porta, ofegantes e confusos. Do lado de fora, a lanchonete estava cheia de pessoas aflitas, mas uma sensação de alívio bateu em Lucas quando ele se viu a salvo, mesmo que a fumaça ainda dançasse ao longe. Ele se virou para Ana. "Você está bem? O que era aquilo?" Ana respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Eu não sei. Aquela foi uma pista do que está acontecendo." A voz dela tremia e Lucas ficou intrigado. Pista sobre o quê? Antes que Ana pudesse responder, uma sirene ao longe começou a soar, aumentando a sensação de desespero no ar.
Lucas estava prestes a perguntar novamente quando ela, de repente, ficou pálida. O olhar dela estava fixo em algo atrás dele, algo que fazia seu estômago revirar. Ele se virou e encontrou o namorado de Ana de volta, agora mais calmo, mas com um sorriso frio nos lábios. Ah, Ana, ele disse com um tom sarcástico. Você realmente achou que podia escapar da verdade? A multidão parecia atrair todos os olhares e o murmúrio em torno deles aumentou. Não, não, não. Lucas começou, mas a tensão no ambiente cresceu. O namorado de Ana não estava sozinho. Ao seu lado estavam 2 homens, ambos com olhares ameaçadores, frente a uma cena que lembrava um filme de ação. Lucas sentiu o nó na garganta apertar. O que estava acontecendo? Havia um bom motivo para não contar a verdade. O homem prosseguiu, a voz trovejante. Nós temos algo que pode mudar tudo. Ele puxou algo do bolso. Um pedaço de papel amarelado. Aqui está. A prova sobre seu pai, Lucas. Venha, você realmente quer saber? Lucas engoliu em seco. O que ele queria? A vida toda misturada àquela mulher. Um laço que parecia forte, mas envolto em segredos obscuros. E por que aquele homem tinha prova de algo tão crucial? Ele estava em choque, enquanto Ana, do lado dele, se debatia em emoções. Cuidado, Lucas! Ana gritou, seus olhos cheios de apreensão. Ele está manipulando você. O namorado dela disparou um olhar fulminante, furioso e desdenhoso. Manipulando? Não, meu caro. Estou apenas revelando a verdade que você e sua família esconderam. O vento soprou, balançando os cabelos de Lucas, enquanto a pressão aumentava. O que ele havia aprendido até agora estava prestes a desmoronar. Ele não sabia se deveria ouvir o que aquele homem tinha a dizer ou proteger Ana. O que é isso? O namorado de Ana ergueu o pedaço de papel. Essa é a conexão que vocês realmente têm. Baudelaire não é só uma palavra, Lucas. É uma vida entrelaçada. E a chave para entender tudo o que se passou no passado. O choque foi como um tapa na cara de Lucas. Ele não estava preparado. Ele olhou para Ana, que havia se tornado sua âncora em meio ao caos, agora envolta em mistério e emoção. E enquanto o passado ameaçava se desdobrar em verdades destrutivas, ele sentiu que era apenas o começo. Essa não é a história que você pensou que sabia. Agora, Lucas, o que você vai escolher? O clima ficou pesado com a indagação, como se o ar tivesse sido sugado da sala, deixando todos em suspense. E num instante, tudo tinha mudado. O que realmente estava em jogo? Entre segredos, verdades e uma relação que lentamente se desdobrava, Lucas estava prestes a descobrir que o amor e a traição andavam de mãos dadas. E que as respostas que ele buscava poderiam ser mais perigosas do que imaginava. Lucas sentiu seu coração acelerar enquanto a tensão no ar se tornava palpável. O namorado de Ana, com aquele sorriso frio, levantou o papel. A verdade sobre seu pai, Lucas. Você quer saber? Ana piscou, tentando processar o que estava acontecendo. Ela segurou o braço de Lucas, como se estivesse tentando puxá-lo para longe de um abismo. Não, Lucas! Não escute ele! Sua voz estava carregada de pânico, e isso só aumentou a preocupação dele. O homem do papel estendeu a mão em um gesto de desprezo. É simples, Ana. Você já sabe que a relação entre eles é mais profunda do que você imaginou. Ele virou-se para Lucas, com um brilho malicioso nos olhos. Você não é apenas um herdeiro rico. Você é parte de um legado. Um legado de traição. Lucas franziu a testa, a mente trabalhando a 1000 por hora. O que aquele homem estava insinuando? O que ele sabia que Lucas não sabia? Ana respirou pesadamente ao seu lado. E Lucas podia sentir a tensão entre eles como um fio prestes a romper. No fundo, você sempre soube, não é? O namorado de Ana disse num tom provocador. A verdade é que os Baudelaire não são quem você pensa que são. Existe um motivo pelo qual seu pai se distanciou de nós. Ele olhou para Ana e voltou a focar em Lucas.
A família dela, Lucas. Eles estão no meio de tudo isso. Prepare-se. Com essas palavras, algo estranho aconteceu. Uma explosão de luz iluminou a rua ao redor da lanchonete. E Lucas, instintivamente, se abaixou, puxando Ana para baixo com ele. O que foi aquilo? Um carro explodiu? O som vibrante ecoou por toda parte. E todos os olhares se voltaram para a origem da luz. No meio do caos, quando a poeira começou a se assentar, Lucas percebeu algo que ninguém mais parecia notar. Um homem saía de entre as sombras da lanchonete, vestindo um capuz. Ele olhou diretamente para Lucas, e o coração dele disparou. Havia algo naquele olhar que parecia familiar, íntimo. Lucas! A voz de Ana cortou o ar. Ela estava de pé, a preocupação estampada em seu rosto. Quem é ele? O capuz se levantou lentamente. Lucas ficou paralisado. A expressão do homem se revelou e sua boca se curvou em um sorriso triste. Surpresa, filho. Era um sujeito que ele nunca imaginou ver de novo. Seu pai. O mundo congelou ao redor dele, enquanto os murmúrios da multidão se dissipavam em um eco distante. Seu pai, a figura que ele acreditava ter deixado para trás, agora estava bem ali. A verdade começou a desmoronar como um castelo de cartas. O ambiente se tornava pesadelo. Você não pode estar aqui. Lucas murmurou, atordoado. O que você está fazendo? O que está acontecendo? Precisamos conversar, Lucas. Há um motivo para tudo isso. Você está mais envolvido do que imagina. O homem se aproximou, ignorando as gélidas expressões de reprovação ao seu redor. Ana olhou entre os dois, confusa e temerosa. Lucas, o que isso significa? O que seu pai está fazendo aqui? Ele respirou fundo, sentindo a pressão aumentar. As revelações começaram a se acumular como tempestade. O que mais ele não sabia? Seu pai continuou. Eu tinha que te proteger da verdade. Lucas sentiu seu estômago revirar. A revelação da traição, o ataque de Ana, o passado sombrio que nunca esteve distante. Ele estava prestes a descobrir que a linha entre amor e ódio se estreitava como um cordão. A multidão ainda murmurava, mas para Lucas, tudo parecia distante. Ele olhou para Ana, que agora estava pálida, e sentiu uma onda de desespero. O que você quer dizer com isso? O que você fará quando todas as peças se encaixarem? Seu pai perguntou, com um olhar que refletia tormento e dor. Ou você vai continuar vivendo na mentira? Com o caos ao fundo, o peso da verdade começou a esmagar Lucas. Havia algo a mais em jogo do que ele jamais poderia imaginar. Era como se ele estivesse prestes a entrar em um abismo profundo e agora só restava uma dúvida pulsante em seu coração. A verdade realmente os libertaria ou os destruiria? Lucas sentiu seu coração acelerar enquanto a tensão no ar se tornava palpável. O namorado de Ana, com aquele sorriso frio, levantou o papel. A verdade sobre seu pai, Lucas. Você quer saber? Ana piscou, tentando processar o que estava acontecendo. Ela segurou o braço de Lucas, como se estivesse tentando puxá-lo para longe de um abismo. Não, Lucas. Não escute ele. Sua voz estava carregada de pânico, e isso só aumentou a preocupação dele. O homem do papel estendeu a mão em um gesto de desprezo. É simples, Ana. Você já sabe que a relação entre eles é mais profunda do que você imaginou. Ele virou-se para Lucas, com um brilho malicioso nos olhos. Você não é apenas um herdeiro rico. Você é parte de um legado de traição. Lucas franziu a testa, a mente trabalhando a 1000 por hora. O que aquele homem estava insinuando? O que ele sabia que Lucas não sabia? Ana respirou pesadamente ao seu lado, e Lucas podia sentir a tensão entre eles como um fio prestes a romper. No fundo, você sempre soube, não é? O namorado de Ana disse, num tom provocador. A verdade é que os Baudelaire não são quem você pensa que são. Existe um motivo pelo qual seu pai se distanciou de nós. Ele olhou para Ana e voltou a focar em Lucas. A família dela, Lucas, eles estão no meio de tudo isso. Prepare-se. Com essas palavras, algo estranho aconteceu. Uma explosão de luz iluminou a rua ao redor da lanchonete,
e Lucas instintivamente se abaixou, puxando Ana para baixo com ele. O que foi aquilo? Um carro explodiu? O som vibrante ecoou por toda parte, e todos os olhares se voltaram para a origem da luz. No meio do caos, quando a poeira começou a se assentar, Lucas percebeu algo que ninguém mais parecia notar. Um homem saía de entre as sombras da lanchonete, vestindo um capuz. Ele olhou diretamente para Lucas, e o coração dele disparou. Havia algo naquele olhar que parecia familiar, íntimo. Lucas! A voz de Ana cortou o ar. Ela estava de pé, preocupação estampada em seu rosto. Quem é ele? O capuz se levantou lentamente. Lucas ficou paralisado. A expressão do homem se revelou, e sua boca se curvou em um sorriso triste. Surpresa, filho! Era seu pai. O mundo congelou ao redor dele, enquanto os murmúrios da multidão se dissipavam em um eco distante. Seu pai, a figura que ele acreditava ter deixado para trás, agora estava bem ali. A verdade começou a desmoronar como um castelo de cartas. O ambiente se tornava um pesadelo. Você não pode estar aqui, Lucas murmurou atordoado. O que você está fazendo? O que está acontecendo? Precisamos conversar, Lucas. Há um motivo para tudo isso. Você está mais envolvido do que imagina. O homem se aproximou, ignorando as gélidas expressões de reprovação ao seu redor. Ana olhou entre os dois, confusa e temerosa. Lucas, o que isso significa? O que seu pai está fazendo aqui? Ele respirou fundo, sentindo a pressão aumentar. As revelações começaram a se acumular como uma tempestade. O que mais ele não sabia? Seu pai continuou. Eu tinha que te proteger da verdade. Lucas sentiu seu estômago revirar. As revelações da traição, o ataque de Ana, o passado sombrio que nunca esteve distante. Ele estava prestes a descobrir que a linha entre amor e ódio se estreitava como um cordão. A verdade é que eu não sou seu pai. A frase cortou o ar como uma faca. As palavras saíram como um sussurro, mas tiveram um impacto devastador. O choque percorreu todo o corpo de Lucas. Ele piscou, atordoado, incapaz de entender. Ana deu um passo para trás, a expressão de horror estampada em seu rosto. O que você está dizendo? Sou seu pai, mas não biológico. Ele rapidamente acrescentou. Adotei você depois que sua mãe morreu. Você tem um irmão, Lucas. Um irmão que não sabe quem você é. As palavras deixaram um vazio no peito de Lucas. Um irmão? Ele murmurou, a mente fervilhando. Quem é ele? É, o cara que acaba de arremessar a bomba. O homem respondeu, com a voz tremendo. Ele é o seu irmão, Lucas. Neste momento, o namorado de Ana surgiu novamente, agora com um olhar aterrorizado e confuso. O que você está dizendo? Você não pode estar falando sério. Ele não sabe que você existe, Lucas. Temos que proteger todos nós. O homem de capuz despediu-se dele e fugiu em direção à confusão do lado de fora. As peças estavam se montando de uma maneira que Lucas nunca tinha imaginado. Em meio à fumaça e ao caos, suas descobertas se tornavam cada vez mais complicadas. O legado de traição se estendia ainda mais, envolvendo não apenas ele e Ana, mas todos ao seu redor. Diante de Ana, Lucas sentiu um nó na garganta. Ele não sabia se estava mais chocado com a revelação ou com o olhar desconcertado de seu irmão, ainda ali ao fundo, observando. O que isso significava para eles? E se a verdade de sua família fosse ainda mais sombria do que ele poderia suportar? A multidão se agitou, e Lucas sentiu que a vida dele nunca mais seria a mesma. A verdade pairava no ar, mas o que poderia acontecer agora? Ele riu nervosamente. Alegria em conhecer seu irmão? O tumulto ao redor deles se tornava um pano de fundo escuro, enquanto a incerteza os envolvia. O que Lucas faria agora? Pronto para enfrentar sua verdade, ou escolheria desviar o olhar novamente? O futuro estava em jogo, e a escolha que ele faria poderia mudar tudo, para sempre. O sorriso do pai,
Aquele sorriso triste que Lucas nunca esperou ver de novo ecoava em sua mente. O que você está dizendo? Lucas mal conseguiu formular as palavras. A confusão tomou conta dele, como uma onda arrastando tudo em seu caminho. Ana se afastou um passo, o olhar gelado entre confusão e medo. O que está acontecendo, Lucas? Precisamos ir, já. O namorado de Ana apareceu do nada. A tensa expressão de alerta mudando rapidamente para uma de raiva. Você não pode acreditar nele, disse, mirando a dedo na face do pai de Lucas. Não me diga o que fazer, Lucas retrucou, mas por dentro, sua cabeça girava. Os olhares ao redor se tornaram pesados, as vozes da multidão se misturando em um turbilhão de murmúrios. Ele piscou, tentando absorver a gravidade do que estava acontecendo. A verdade estava se despedaçando ao seu redor. Você pode me dizer o que isso significa? Ele olhou nos olhos de seu pai, o coração acelerado, mal acreditando no que ouvia. Sabia que precisava de respostas, mas cada palavra parecia um golpe. Uma ferida que se abria mais fundo. O que você quer dizer com um irmão? Aqueles anos de indiferença, o vazio, tudo agora apontava para algo sombrio. O homem alto, o namorado possessivo de Ana, olhou para ele como se estivesse prestes a atacar. Esse cara tá brincando com você. Não ponha sua fé nesse traidor. Traidor é você, mudando de lado, só para proteger sua própria pele. Lucas não conseguia mais segurar a frustração. O tempo parecia se arrastar, conforme a tensão entre os três crescia, e em um momento ele percebeu que uma briga estava prestes a explodir. Parem, ambos! Ana gritou com os olhos marejados. Seus pulsos tremiam. Por favor, isso não é hora para discutir. Temos que nos afastar daqui. Algo ruim vai acontecer. Mas foi nesse instante que tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora fez o chão tremer, e Lucas teve um vislumbre de uma luz brilhante que parecia engolir sua visão. Tudo aconteceu tão rápido. Um grito, o som de vidros estourando, o cheiro de fumaça invadindo o ar. No centro do caos, o namorado de Ana desapareceu na confusão, e Lucas só conseguiu puxar Ana para perto, protegendo-a de tudo aquilo. O que era isso? A sensação de desespero o envolvia. Ele observou sua mão. Havia um objeto pesado, uma pequena caixa que o pai dele tinha deixado cair no tumulto. Ele hesitou antes de pegá-la. Ana, nós precisamos ir. A urgência em sua voz postalava a urgência da situação. Mas quando ele abriu a caixa, tudo ao seu redor pareceu congelar. Dentro, uma série de documentos e fotos. Fotos que contavam uma história que ele nunca soube. Imagens de um passado em que seu pai não era apenas um homem rico e distante, mas parte de um intrincado jogo de poder. Lucas viu fotos de sua mãe e Anote, tão linda e com um sorriso que ele nunca esquecera, mas junto dela estavam figuras que ele não reconhecia, e um deles parecia muito familiar. Lucas, Ana chamou. A voz era cheia de preocupação enquanto se aproximava, mas algo a impediu. O que você encontrou? Lucas levou um tempo para responder. Seu olhar estava fixo em uma das fotos e tudo fez sentido. Ele é você. Ele olhou para Ana, os laços familiares se desenrolando diante deles. O que ele viu na fotografia estava claro. Ana não era apenas uma garota que ele conheceu, mas uma parte crucial de um quebra-cabeça obscuro. Você tem que entender, isso não pode estar certo. Nesse momento, o seu pai se afastou da lanchonete. Uma expressão de preocupação em seu rosto. Não, você não deveria ver isso. Lucas! Mas era tarde demais. Ele precisava saber. E o olhar de Ana mostrava que ela também queria entender. O chão se movia sob seus pés, e o universo à sua volta parecia desmoronar. Eles estavam presos em um ciclo de mentiras e segredos, e a única opção era a verdade, por mais dolorosa que fosse. O que você tem a ver com tudo isso? Lucas gritou, esperando uma resposta, mas só o vazio retornou. E enquanto a camada de tensão espessa o cercava, dois homens emergiram das sombras, aproximando-se. O rosto deles era familiar, mas de uma forma que Lucas nunca esperou. Olharam em sua direção com um desdém pronto, e o mundo ao redor deles vibrou com uma pressão. Insuportável! Eles estavam ali,
não apenas como espectadores, mas como parte do jogo. Você acha que a verdade é o que você deseja, Lucas? Ah, isso é apenas o começo. E você não está preparado para o que virá a seguir. Lucas respirou fundo, a realidade colidindo com o esperado. Ele precisa de respostas, mas a urgência do momento se tornava cada vez mais guerra e segredos. O que realmente era a verdade? O que ele descobrira agora precipitava tudo em direção a um abismo que poderia submergir a aliança recém-firmada com Ana. E enquanto o eco de uma nova reviravolta reverberava em seu coração, ele percebeu que a escolha estava prestes a surgir. E decidir entre a verdade e a ignorância poderia mudar tudo, não apenas para ele, mas para todos ao seu redor. A tensão permeava o ar, como um aviso de tempestade prestes a eclodir. O pai de Lucas olhou ao redor, como se temesse que a verdade escapasse. Lucas, por favor, o que você encontrou ali não deve ser revelado assim. Mas eu preciso saber! Lucas explodiu, sua voz ecoando. Ele sentia o peso das revelações esmagando seu peito. Ana estava ao seu lado, a boca entreaberta, segurando a respiração. Os murmúrios da multidão cresciam, misturando temor e curiosidade. Então algo inesperado aconteceu. Uma figura alta emergiu da fumaça. 2 homens surgiram de forma abrupta, armados e com olhares de predadores. O coração de Lucas disparou. "Cuidado!" gritou. Ana, puxando-o para trás. "Vocês não deveriam estar aqui." Um dos homens, de cabelo desgrenhado e expressão ardente, gritou. "Precisamos levar você, agora!" A multidão começou a se agitar, as pessoas recuando, algumas gritando, criando um caos ainda maior. "Quem são vocês?" Lucas perguntou, o pânico em seus olhos. Ele estava tomado pela adrenalina, um aperto na garganta enquanto tentava entender a confusão. "O que querem de mim?" Um dos homens, o que parecia ser o líder, olhou para o pai de Lucas com desprezo. "Você mentiu para ele. Ele não pode saber a verdade agora." A hostilidade no ar se tornava palpável. Então, numa fração de segundo, tudo virou um pesadelo. Do meio da multidão, outro homem apareceu, mais idoso, e vestido de forma elegante, mas com um olhar sombrio que fez Lucas estremecer. Chegou o momento, ele disse com uma voz grave. "É hora de revelar quem você realmente é, Lucas." O homem idoso girou em direção a Lucas, e com um gesto inesperado, puxou do bolso uma corrente de ouro com um pequeno medalhão. Ele a segurou como se fosse uma arma. "Essa corrente pertence à sua mãe." O tempo pareceu parar enquanto as palavras ressoavam. "Do que você está falando?" Lucas retrucou, mas a dúvida crescia. Ana olhou para ele, a expressão confusa, quase em estado de choque. "Você é mais especial do que imagina, e seu irmão precisa de você." O homem idoso continuou, a voz cheia de urgência e urgida. Lucas sentiu o corpo tremer. "Você não conhece sua verdadeira herança. Existe um legado do qual você faz parte, um que desvenda o passado obscuro de sua família." Nesse momento, o tempo pareceu se arrastar. O namorado de Ana, já em alerta, olhou para Lucas. "Isso é impossível! Como pode ser?" Ele tinha receio, mas havia algo mais. O homem que se apresentou como pai de Lucas perdeu a vitalidade, a fé desaparecendo de seu olhar. E foi então que a reviravolta chocante aconteceu. O homem idoso inclinou a cabeça para o lado e começou a falar, sua voz profunda ocupando o espaço vazio. "A verdade é, seu pai não é quem você pensa. Ele não é seu verdadeiro pai. Você foi adotado. Seu pai verdadeiro é este homem aqui." Ele apontou para o namorado de Ana. Os olhos de Lucas se arregalaram. O namorado de Ana? Conectado a ele? A revelação o atingiu como um raio. "Isso é um jogo?" Ana gritou, sua voz cortante. "Como você pôde esconder isso?" A multidão ficou em silêncio, cada pessoa absorvendo a revelação que mudaria tudo. Lucas se sentia desmoronando. Quem ele realmente era? Cada forma de vida desmoronava ao seu redor.
E enquanto as chamas da confusão começavam a arder, ele bateu a mão no peito, tentando respirar. Você precisa decidir, Lucas. Você vai ficar aqui e enfrentar a verdade ou está disposto a fugir da única coisa que pode salvá-lo? O homem idoso perguntou, um aviso claro em seus olhos. As palavras ecoavam em seu ser enquanto ele encarava o namorado de Ana, agora revelado como seu irmão, sua mente bombardeada por uma dádiva que não pedia para ser descoberta. A verdade não era apenas uma revelação, era uma sentida traição que pulsava em seu coração. O que isso significava para todos eles e como proceder? A única certeza era que tudo havia mudado, e a linha entre aliados e inimigos tinha se tornado perigosamente tênue. Agora, cada decisão poderia puxá-los para um abismo mais profundo, e a escolha estava só começando. Lucas sentiu seu coração acelerar enquanto a tensão no ar se tornava palpável. O pai de Lucas olhou ao redor, como se temesse que a verdade escapasse. Lucas, por favor, o que você encontrou ali não deve ser revelado assim. Mas eu preciso saber. Lucas explodiu, sua voz ecoando. Ele sentia o peso das revelações esmagando seu peito. Ana estava ao seu lado, a boca entreaberta, segurando a respiração. Os murmúrios da multidão cresciam, misturando temor e curiosidade. Então, algo inesperado aconteceu. Uma figura alta emergiu da fumaça. 2 homens surgiram de forma abrupta, armados e com olhares de predadores. O coração de Lucas disparou. "Cuidado!" gritou Ana, puxando-o para trás. "Vocês não deveriam estar aqui." Um dos homens, de cabelo desgrenhado e expressão ardente, gritou. "Precisamos levar você. Agora!" A multidão começou a se agitar, as pessoas ecoando, algumas gritando, criando um caos ainda maior. "Quem são vocês?" Lucas perguntou, o pânico em seus olhos. Ele estava tomado pela adrenalina, um aperto na garganta enquanto tentava entender a confusão. "O que querem de mim?" Um dos homens, o que parecia ser o líder, olhou para o pai de Lucas com desprezo. "Você mentiu para ele não pode saber a verdade agora." A hostilidade no ar se tornava palpável. Então, numa fração de segundo, tudo virou um pesadelo. Do meio da multidão, outro homem apareceu, mais idoso e vestido de forma elegante, mas com um olhar sombrio que fez Lucas estremecer. "Chegou o momento", ele disse com uma voz grave. "É hora de revelar quem você realmente é, Lucas." O homem idoso girou em direção a Lucas e, com um gesto inesperado, puxou do bolso uma corrente de ouro com um pequeno medalhão. Ele a segurou como se fosse uma arma. "Essa corrente pertence à sua mãe." O tempo pareceu parar enquanto as palavras ressoavam. "Do que você está falando?" Lucas retrucou, mas a dúvida crescia. Ana olhou para ele, a expressão confusa, quase em estado de choque. "Você é mais especial do que imagina. E seu irmão precisa de você." O homem idoso continuou, a voz cheia de urgência. Lucas sentiu o corpo tremer. "Você não conhece sua verdadeira herança. Existe um legado do qual você faz parte, um que desvenda o passado obscuro de sua família." Nesse momento, o tempo parecia se arrastar. O namorado de Ana, já em alerta, olhou para Lucas. "Isso é impossível! Como pode ser?" Ele tinha receio, mas havia algo mais. O homem que se apresentou como o pai de Lucas perdeu a vitalidade, a fé desaparecendo de seu olhar. E foi então que a reviravolta chocante aconteceu. O homem idoso inclinou a cabeça para o lado e começou a falar, sua voz profunda ocupando o espaço vazio. "A verdade é, seu pai não é quem você pensa. Ele não é seu verdadeiro pai. Você foi adotado. Seu pai verdadeiro é este homem aqui." Ele apontou para o namorado de Ana. Os olhos de Lucas se arregalaram. O namorado de Ana? Conectado a ele? A revelação o atingiu como um raio. "Isso é um jogo?" Ana gritou, sua voz cortante. "Como você pôde esconder isso?" A multidão ficou em silêncio, cada pessoa absorvendo a revelação que mudaria tudo. Lucas se sentia desmoronando. Quem ele realmente era?
Cada forma de vida desmoronava ao seu redor. E enquanto as chamas da confusão começavam a arder, ele bateu a mão no peito, tentando respirar. Você precisa decidir, Lucas. Você vai ficar aqui e enfrentar a verdade? Ou está disposto a fugir da única coisa que pode salvá-lo? O homem idoso perguntou, um aviso claro em seus olhos. As palavras ecoavam em seu ser, enquanto ele encarava o namorado de Ana, agora revelado como seu irmão, sua mente bombardeada por uma dádiva que não pedia para ser descoberta. A verdade não era apenas uma revelação, era uma sentida traição que pulsava em seu coração. O que isso significava para todos eles? E como proceder? A única certeza era que tudo havia mudado, e a linha entre aliados e inimigos tinha se tornado perigosamente tênue. Agora, cada decisão poderia puxá-los para um abismo mais profundo, e a escolha estava só começando. Lucas estava perdido em pensamentos, a revelação do homem idoso ainda ecoando em sua mente. A ideia de ser adotado, de ser irmão do namorado de Ana, mexia com ele de uma forma que ele nunca poderia imaginar. O peso da verdade estava prestes a desabar sobre eles. Ele olhou para Ana, que parecia tão confusa quanto ele. A multidão ao redor se movia como um mar inquieto, com pessoas sussurrando e lançando olhares de reprovação. Você realmente vai acreditar nessa história? O namorado de Ana desafiou, seu rosto endurecido. Ele só quer te manipular, Lucas. Basta. Ana cortou a conversa, sua voz tremendo com urgência. Precisamos sair daqui. Está ficando muito perigoso. Mas antes que eles pudessem se mover, um grito desesperado ecoou pela rua. Todos voltaram os olhos para a direção do som, e Lucas logo viu um grupo de pessoas correndo em pânico. Sombras se moviam rapidamente entre as figuras angustiadas, e no meio da confusão, um carro preto parou repentinamente. As portas se abriram e homens armados emergiram, suas intenções óbvias. Ele está aqui, pegue-o! Um dos homens gritou, e a multidão se espalhou como um cardume de peixes. Lucas sentiu o coração acelerar. Corram! Gritou Ana e puxou Lucas em direção à saída. Mas os homens estavam mais rápidos. Um deles se aproximou, a expressão de um predador faminto, enquanto os outros começavam a cercá-los. Lucas não sabia o que fazer, mas ele sentia que precisava proteger Ana. Ele puxou a jovem para um lado, mas algo o atingiu como um relâmpago. Nós precisamos enfrentar isso. Você não vai me deixar. Ele disparou em direção ao seu pai, que estava paralisado, com uma expressão de horror no rosto. Foi então que, em meio ao caos, um grito ressoou. A multidão se dividiu, e Lucas viu seu amigo de infância Daniel, um garoto que ele pensou ter deixado para trás, se abrindo caminho na confusão. Mas era apenas enquanto Lucas tentava entender essa reviravolta que ele percebeu a verdade. Daniel estava com os homens armados. Daniel, não! Lucas gritou, mas era tarde demais. Daniel olhou para ele com um sorriso sombrio, e o próximo movimento foi uma cena de filme de ação. Ele puxou um dispositivo do bolso e, num instante, uma explosão ensurdecedora encheu a rua. O mundo pareceu explodir em pedaços, com fogo e fumaça subindo em meio ao caos. O ar estava quente, cheio de gritos, enquanto Lucas sentia sua vida virar de ponta cabeça. Ele estava em choque. O que Daniel estava fazendo nesse lugar e por que ele parecia tão diferente. Lucas, vamos! Ana puxou-o com força e ele rapidamente se virou. O namorado de Ana tinha desaparecido, deixando apenas um rastro de ordens e violência. Você não pode acreditar no que ele disse, Lucas. Ana chorou, enquanto buscavam abrigo. A verdade pode ser mais pesada do que você imagina. Assim que eles se jogaram em um beco, a adrenalina pulsava nas veias de Lucas. Ele sabia que a saúde de Ana estava em risco, e eles precisavam escapar. Mas o que fez seu mundo voltar a girar foi o olhar profundo e ferido de Daniel, que agora estava com os homens. Não confie nele, Lucas! Daniel gritou, mas sua voz era abafada pelo eco dos tiros. Então, fazendo uma escolha desesperada, Lucas se virou para Ana e disse: Precisamos descobrir a verdade.
Não podemos deixar isso nos consumir. Mas enquanto a fumaça se dissipava e o silêncio emergia, uma revelação abalou a mente de Lucas. E se Daniel estiver certo? E se eu não souber nada sobre mim mesmo? Nesse instante, ele percebeu que a verdade que buscavam poderia ser ainda maior e mais devastadora do que nunca. A conexão com seu pai, a amizade com Daniel e agora a luta para proteger Ana estavam entrelaçadas de uma forma que ele nunca imaginou. E quando Daniel fez um gesto, os olhos de Lucas se arregalaram. A verdade estava mais perto do que ele poderia suportar. Lucas, não há como voltar atrás, Daniel advertiu com um sorriso enigmático em seu rosto. Lucas parou, a pressão no peito sufocando. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo, e ele estava completamente despreparado para a realidade que se desenrolava diante dele. Lucas sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. A revelação de que Daniel era seu irmão, o olhar ardente, cheio de ódio dos homens armados, tudo isso o deixava tonto. E agora, ele tinha que fazer uma escolha. E isso não era só sobre ele. Ana estava ao seu lado, sua expressão misturando medo e determinação. Vamos! Ana gritou, puxando para trás. Mas Lucas estava paralisado. Um misto de confusão e raiva em seu coração. Daniel estava ali, não como um amigo, mas como parte de uma história que ele não compreendia. Uma ameaça e uma conexão ao mesmo tempo. O caos ao redor deles parecia ensurdecedor, mas dentro de sua mente o ruído aumentava. No Lucas, Daniel cortou o ar, sua voz ressoando no vai-vem frenético. Você não sabe quem está lidando. Se você seguir esse caminho, tudo o que amamos pode desmoronar. E o que você espera que eu faça? Fugir ou enfrentar a verdade? Lucas respondeu, sentindo a adrenalina bombear em suas veias. A multidão ao redor estava em um frenesi, mas ele precisava esclarecer as coisas, fazer uma escolha. Ana segurou sua mão. O calor dela era um lembrete da realidade. Lucas, precisamos sair agora, ela insistiu novamente. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, uma explosão fez o chão tremer. Todos ao redor foram levados pelo pânico, e eles foram empurrados para a calçada. O estrondo veio de uma van preta que passou em alta velocidade. E Lucas viu uma sombra saltar para fora. Era seu pai, agora não mais como um traidor distante, mas alguém que estava lutando para protegê-los. Vá, agora! Ele gritou para Lucas e Ana, a determinação em sua voz, cortando através do caos. Vou segurar esses homens. Lucas sentiu uma corrente de emoção, a fúria de seu pai, a conexão com Daniel, tudo isso vinha à tona. Mas enquanto seu pai enfrentava os homens armados, Lucas sabia que era a hora. Ele se voltou para Ana. Precisamos ir, agora. Eles correram para um beco lateral, onde a fumaça ainda estava densa, mas onde poderiam ficar fora da vista. O que quer que estivesse se desenrolando lá fora, eles não podiam se dar ao luxo de ser pegos novamente. Enquanto se escondiam, a adrenalina ainda pulsava, e a conexão entre eles parecia se intensificar. Você tá bem? Lucas perguntou, olhando nos olhos de Ana. Havia uma união ali. Um fio invisível que os ligava. Ela sentiu, mas o medo ainda estava presente. Está tudo bem, Lucas. Vamos encontrar uma saída para isso, ela murmurou. Ele sentiu um nó na garganta, um aperto que o lembrava de que todas as suas certezas estavam sendo desafiadas. E se eu não souber como enfrentar isso? Ele perguntou, a vulnerabilidade causando dor em seu peito. Ana soltou um suspiro profundo e se aproximou. Nós vamos descobrir juntos. E isso vai ser suficiente. A confiança dela foi como um farol no escuro. E ele segurou sua mão com força. Mas enquanto eles se preparavam para sair do beco, um novo ruído ecoou. Um alerta. Daniel apareceu à porta, ofegante, os olhos brilhosos de determinação. Eles estão vindo. Precisamos nos mover. Rapidamente. Ele parecia diferente, como se fosse um homem que havia acabado de sair de um pesadelo.
Lucas sabia que a história deles estava longe de acabar, mas agora era hora de avançar, juntos. Por que você se juntou a eles, Daniel? Por que todo esse tempo foi uma mentira? Lucas disparou, sua voz tensa. Isso não importa agora. O perigo é real e precisamos seguir como uma família. Temos que acabar com isso. A urgência nas palavras de Daniel fez Lucas hesitar. Poderia haver uma saída para tudo isso? E assim, enquanto a cena ao seu redor se tornava cada vez mais fora de controle, o trio começou a trabalhar em conjunto. A resposta para a verdade ainda estava presa entre as sombras, e as escolhas que fariam nas próximas horas poderiam muito bem determinar o futuro deles. O que aconteceria a seguir? As revelações que estavam profundamente enterradas finalmente veriam a luz do dia, e a verdadeira batalha estava prestes a começar. Antes de encerrarmos, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Este é o momento de mostrar prova de que você é um verdadeiro fã.